Olha aí, gente, dando continuidade, então, ao nosso DVD Tchê Único, a parte onde a gente está relembrando o nosso passado do Tchê Barbaridade, fazendo entrevistas e conversas. Não é um podcast, mas parece. E tá bonita a coisa. Hoje, nesse momento, eu tenho a honra de receber aqui as pessoas que eu considero os precursores da história do Tchê Barbaridade. Tá aqui, ó. As pessoas. Meu lado esquerdo, Ivan Caetano, que é o primeiro cantor do Barbaridade, que é da onde nasceu a história do Tchê Barbaridade. Elton Saldanha, que na minha consideração, Elton Saldanha foi o divisor de águas na revolução cultural que a gente teve nos anos 80. A época dos grandes festivais do Rio Grande do Sul, aonde ele, um jovem, buscava a inovação. Ele era um jovem que buscava a inovação e continua buscando. E nesse meu lado aqui, a influência latina do Tchê Barbaridade. Por que o Tchê Barbaridade gravou tantos sucessos latinos como La Barca, El Reloj, entre outros sucessos? Graças à influência que na época esse modesto e grandioso músico Daniel Torres nos honra aqui com a presença, né, Cris? Com certeza, Paulinho. Hoje nós vamos contar um pouco mais da história e muitas pessoas, assim como eu, já devem estar nesse momento assim, ó, se deleitando com tanta cultura em um vídeo só. E também vamos saber mais sobre a história, o início do Tchê Barbaridade, que é tão falado, do Barbaridade, como começou. Aqui estão realmente a raiz da história, né, Paulinho, do Tchê Barbaridade, né, Cavalo? Os homens estão aqui, né? Eu que tive o privilégio de conviver no bar na época com o Ivan, com o Elton, com o Daniel, com o Rui Biriva. Biriva. E eu pude acompanhar de perto toda essa revolução que o Paulinho acabou de falar. E realmente foi uma coisa única. E eu vindo do interior de Horizontina, quando eu cheguei, dei de cara ali com Barbaridade e esses ilustres, eu fiquei parecia que eu tava em Hollywood, né, Paulinho? E aí, Elton, tu te sente bem aqui, estando conosco? Não é por acaso que o Tchê Barbaridade ficou como referência de todas as bandas, todo mundo querendo ser Tchê. Eu tive vontade em um certo momento de gravar Tchê Saldanha. É verdade. Me deparo uma vez viajando para o Chile, para a Patagônia chilena e Patagônia argentina, com a palavra Che. E ela quer dizer povo. Tchê-Welch, uma das mais importantes tribos do continente, povo bravio. E o Barbaridade veio com essa ímpeto de ser popular e ser raiz. Então é icônico desde a nascença. E todo mundo queria curtir o Tchê Barbaridade. Eu criaram uma banda com aquele perfil, até mesmo com a nomenclatura, porque depois vem vários tchês por aí, né? Mais de 150. E eu ia lá pro bar, curtia a musicalidade diferente do Tchê Barbaridade, composição levada a ritmo, que se tornou referência até os dias de hoje. E uma gurizada alegre fazendo festa no teu bar, né? Isso mesmo. E lá, bem pertinho de nós, no Recanto do Tio Flor, tinha um latino, né, que influenciava todo mundo e a gente ficava com um pouco de ciúmes, querendo que ele fizesse parte do nosso time, né? Mas eu também posso dizer que fiz parte desse time aí, porque eu saía do recanto do Tio Flor e ia lá pro Barbaridade, né, pro bar lá, e me turmava com vocês lá, sim, dava cancha, cantava. Eu lembro de quantas noites, quantas madrugadas a gente passava junto lá. Eu conheci toda a turma desde o começo do Tchê Barbaridade, né, que nasceu ali naquele bar. Então eu posso dizer que eu me sinto muito em casa, porque toda essa latinidade que eu colocava lá no Recanto do Flor, também colocava lá no Barbaridade. Quantos elementos, né? Quantas coisas para contar. Quantos músicos tu considera que são ídolos hoje, internacionais, faziam parte daquele time, né? Eu tenho uma declaração interessante. Eu fui estudar jornalismo e na minha formatura, meu trabalho de conclusão era Tchê Music versus MTG. E lá eu fui estudar a força que tinha o Tchê Barbaridade, tá na minha tese de formatura. Olha que legal, Gustavo.
Ele tinha ideias já inovadoras, né? Ô, Elton, tu lembra do cavalo que o Paulinho criava atrás do bar? Claro. Que alimentava com o resto, comia. Sério, ele teve um cavalo, o Paulinho foi campeiro já. Foi. Conta isso aí, eles. Pátio. No pátio. E depois virou motoqueiro. Foi verdade mesmo. Era um momento maravilhoso. A cidade fervilhava, o nosso bairro Menino Deus, né, fervilhava, era o grande point de atrações de todos os gêneros, mas música gaúcha tinha 2, né? Quem vinha da pulperia, que era do outro lado da cidade, acabava no Barbaridade, que ia até mais tarde, né? Com muita música, das 10 da noite até as 5 da manhã. Depois teve um festival de música no bar. Festival de música. Descobrimos muitos talentos. Vários né? talentos. E uma outra passagem linda que eu tenho na minha vida foi, eu fui cantar, fazer um show em Vacaria, e na época o Tchaloi Jara tocava comigo, né? O Tchaloi tinha o Senair Maicá estava se recuperando de uma cirurgia, e nessa época o Tchaloi foi tocar comigo e me levei ele a Vacaria. E era um festival com o show de Daniel Torres e Tchaloi Jara. E eu lembro que lá estava um dos que iniciaram no Tchê Barbaridade, o Marcelo, participando do festival. Sim. E eu lembro que, não sei o que aconteceu lá no festival, que ele saiu para fora na porta lá e começou a chorar. Acho que errou a letra, alguma coisa aconteceu, né, com a música que ele participava. E aí eu cheguei, dei um abraço dele e digo, não, isso aí acontece, não é só contigo que aconteceu de esquecer a letra e tal. Temos que botar a cabeça para frente. Eu lembro que aquilo ficou muito marcado em mim, né? E depois, né, aconteceu tudo aquilo com o Tchê Barbaridade, tudo aquela explosão, bem como o Elton estava falando, né? Sim. Então muita gente se espelhou no Tchê Barbaridade e na realidade também tudo nasceu naquele bar, né? E o que tocavam? O que cantavam naquela época? Canta uma aí, Daniel. Vamos saber o que os mestres já encantavam naquela hora. Qual o segredo para eles? Não, o que eu acho interessante é que, falando de latinidade, né? Essa música, eu fiz uma serenata para minha mulher, na Getúlio Vargas. Perto dali. Sim, pertinho dali. Isso era umas 2 horas, 3 horas da madrugada. E é a música que o Tchê Barbaridade gravou, né? Que é uma música que eu já conhecia, muito antiga, da música latina. A minha mãe cantava, passando roupa ela cantava, então eu fiz a serenata. E depois, agora tu comentou que o Tchê Barbaridade gravou, né? Dicen que la distancia es el olvido, pero yo no concibo esta razón, porque yo seguiré siendo el cautivo de los caprichos de tu corazón. Supiste esclarecer mis pensamientos, me diste la verdad que yo soñé, ahuyentaste de mí los sufrimientos en la primera noche que te amé. Por ahí, ¿no? Hoy mi playa se viste de amargura. Hoy mi playa se viste de amargura, porque tu barca tiene que partir a cruzar otros mares de locura. Essa voz aí. Cuida que no naufrague en tu vivir. Cuando la luz del sol se esté apagando y te sientas cansada de vagar. Y ahí, para matar, ¿eh? Piensa que yo por ti estaré esperando hasta que tú decidas regresar. Canta amor. Esse amor. Me apaixonei. É esse que eu quero. Coisa boa, né? Que lindo, né? A gente está aqui nesse DVD nos dando oportunidade, né? O nosso diretor fez blocos que tá oportunizando o moderno, o antigo. História. E a história. Tava todo mundo, eu tenho certeza que quando tiver na rede social vai ser um sucesso. O pessoal tem muito interesse, né? Esse ano ainda nós vamos lançar a biografia. Tá escrita.
faltando poucos detalhes para a gente lançar a biografia do Tchê Barbaridade, contando mais histórias do que a gente está aqui. Mas São 3 gerações, né? 3 gerações. Está na hora de contar a história. Não, e outra música do Elton, né? Como é, Elton? Eu hoje me vou para a fronteira, Pois queira ou não queira, vou ver meu amor. Só elas. esperei toda a semana pra ver a castelhana, minha linda flor. Tá frio na minha cidade, a bem da verdade está frio demais. Ao sul do meu coração, quero um tempo bom, só você me traz. Ao sul do meu coração, quero um tempo bom, só você me traz. Larga tudo e vem comigo, vamos encarar o perigo. Larga tudo e vem comigo, vamos encarar o perigo. Castelhana, se você me ama, me ama, me ama, me diz. Castelhana, se você me ama, me ama, me ama, a gente pode ser feliz. A gente pode ser feliz. A gente pode ser feliz. Bom, brincadeira, né? Aí, Daniel! E a homenagem é o Rui Biriba. Essa música cantada pelo Rui era Tive o estupenda. privilégio de tocar com o Rui, né? Durante 3 anos. Sim. E o Luiz Carlos Borges também. Que era do bairro também. Era o Rui que morava no bairro. Morava no Daniel morava no bairro. Paulinho, ouvindo, a gente colocou ali que é o antigo e o novo, né? Aham. Pra mim é o atual que nunca vai ser antigo. Aí eu me pergunto e fico me questionando, tô ouvindo aqui, tô eu me questionando eu mesmo de tantas coisas que eu já ouvi. Que quando tu ficar com... Quando o tempo passar, a voz envelhece. Aonde que a voz envelheceu? Não. Tá cada vez melhor. Esse timbre aí. Que Deus abençoe cada vez mais. Amém. Ó. Aí, Parabéns, Daniel! Apenas um menino. Inclusive o Paulinho, quando nós comentamos em fazer o documentário, é interessante a gente deixar registrado. Que o Paulinho na hora falou, não, eu tenho as pessoas para participar. Esses conosco. não pode faltar. E esses não podem faltar. Elton, Daniel e Ivan. Exatamente. Foi essas palavras, né, Galão? E o Ivan Verdade. cantava muito, ele levantava a galera lá com algumas músicas, pode até cantar uma. As músicas deles aí, inclusive, que eu cantava muito do Elton, cantava aí. Pardais e outras. Cardeais. Cardeais, Desculpa, eu sou tendo pardal um pouquinho menor. Um pouco menor, né? Então, assim, ó, é brincadeira, né? Então, eu cantei muito cardeal. É passarinho, Ivan. Mas a parte melhor mesmo que eu fazia lá no encerramento era quando o Paulo dizia assim, ó, chega, já é 5 da manhã, tá clareando o sol, vai embora, cara. Daí eu cantava, vamos embora, ver onde chora o cantor. Essa música foi na bailanta do tio Flor. Dó. Vamos embora, ver onde chora o cantor. É dó. E o sol levanta a bailanta do tio Flor. Essa música, pra lembrar, foi feita na região, foi feita no Recanto do Seu Flor. Sim, foi sempre. A versão original era Viola e Canta no Recanto do Seu Flor. É isso aí. Depois que mudamos pra Bailanta do Tio Flor. E era música de Essa era pra encerrar o baile. Era o encerramento das E atividades. era, não, e também lembra que era a música que encerrava o nosso show. Também. Rui, Nosso trio. Nosso trio, Rui Biriba, Daniel Torres e Elton Saldanha. Ô, Daniel, É tu só lembra? coisa boa lá. Olha só, essa história é boa. Eu tocava com o Rui, e daí na época o Rui fazia muito festival, né? Sim. E aí, às vezes ligava pro Daniel, ô Daniel, tem um festival, lugar tal, vamos lá levantar esse festival? Aí chegavam os dois para defender a música e os caras diziam assim, bah, chegaram as irmãs Galvão. Já era, eles levavam o festival na hora. E cantavam muito, né? Não tinha como concorrer. Fechava todas. Chegaram as irmãs Galvão, Tá deu louco, pra dar jeito. Muita aquela alegria, aquela reverência, o Daniel com esse talento aí, Deus. Eu não Muito bom. esqueço Muito porque que o Barbaridade me marcou muito. É que seguidamente nós tínhamos o Elton, eu e o Rui, né? E a gente, mas quem comandava, o comandante era o Elton, né? Sim. E nós queríamos mudar um pouco essa história. E um dia ficamos até às 6 da manhã, Foi. clareando o dia na frente do Barbaridade, conversando, né?
Conversamos, fizemos 1000 planos, tudo ficou igual. Né? Não mudou nada, não mudou nada. Tá igual aqui, a gente Não, fazia eles mil brigavam planos. muito, brigavam muito. Dava Pelé. Elton contra o João de Almeida Neto, que nem hoje nós, Tia Garotos, né? Briga musical, né? Nós brigando pra encontrar o melhor caminho. Briga sadia. Claro. Mas tem uma lembrança minha com o Daniel, que é incrível, porque eu não cantava nada, no espanhol zero. Ele deve lembrar disso. E eu inventei de cantar Eu Só Peço a Deus, aquela música, eu só lo pido a Deus. Quando eu falei Dio, e ele não é Dio, isso falou, daí ele falou na língua dele, porque é Dio. Te corrigiu. Me corrigiu, daí eu, legal, foi bom, penso que eu fiquei magoado, aí fiquei feliz ali no cara desse me corrigindo pra mim. Eu tive essa petulância. Teve. Não, mas tu teve um baile, tu teve jeito pra falar com. Eu era iniciante, eu era apaixonado por eles. A visão minha era deles, né? No show ele ficava batendo violão e dizendo, né? De pai argentino, mãe castelo, como é que é? Mãe, Pai chileno e mãe argentina. pai chilena e mãe argentina. E o pessoal vai, né? Sabia levar os shows. Né? Graças a Deus a nossa escola foi muito boa, né, lá pra mim foi maravilhoso. Gente, Cavalo muito tem Foi a toda- melhor escola. O Cavalo teve toda essa musicalidade que conviveu, né, com quais os Borges, instrutor, né? grande, maior de todos aí. Conheci todos eles, eu ficava assim, né? Cara, roubei um acorde do Daniel, roubei um acorde do outro, eu ficava roubando acorde deles, né? Que legal. Na época não tinha internet, né? Então era roubando, olhando. Aqui, então, eu ia lá pro apartamento dele e ele entortava tudo, e tinha o Leandrinho também, lembra o Leandrinho? Continua, né? O Leandrinho, Continua monstro. tocando muito. E aí eu ficava roubando acorde, roubava um acorde aqui, ó. Uma levada ali. E foi construído o dicionário, né? Não, o bonito de toda essa história, né? Que nós encerrávamos o show com a polca de relação também, né? Essa aí era Canta um verso, Essa era cantador, terrível. canta. E às vezes nós tínhamos que aturar uns borrachos que queriam Os caras subir no improvisando palco. versos, os piores versos Subir do no mundo. palco, né? E o Elton preparava, né? Porque o Rui era o divertido, o Elton improvisava e ele ele escrevia os versos e eu era o romântico da história. A parte romântica era comigo, te lembra, Elton? Claro. Então eu largava. Era uma equipe. Né? E era uma brincadeira maravilhosa, né? Até que um borracho subiu lá, que eu não vou contar hoje, mas eu vou contar É terrível. subiu lá no palco, subiu no palco do Esse repórter. pior verso do mundo acabou com o show. Acabou com o nosso show. Tu imagina o próprio Glênio Reis e o Paulo Denis, né, pedindo desculpas na Rádio Gaúcha para os ouvintes, pedindo Ao vivo. desculpa ao povo. E a situação era a seguinte, na época, né? Eles faziam seus shows, festivais, final de semana e dia de semana Era no bar. era o Barbaridade. Era um ponto de De encontro, né? terça a quinta era um sucesso. Nós fazíamos vários shows, né? Fazia os Festival de Talentos. E a cidade fervilhava, né? Então essa história toda nos motivou a um dia quando, infelizmente, o Collor de Mello quebrou o Brasil, quebrou todos nós, né? E ali a gente vivia de turismo, de entretenimento. A gente teve que procurar outros caminhos. E ali a banda já estava ali tocando há quanto tempo, né? E agradando. Vamos ter que buscar dinheiro na rua, porque não tinha mais ali, né? Paulinho, tamanha felicidade de quem vai ouvir, ver esse bate-papo aqui, porque é felicidade de muita gente. Tá, pô. Eu tô há 15 anos no Tchê e Não tô conhecia realizado porque eu conhecia o bar, sabia de todos vocês, da passagem de vocês, mas a gente vai conhecendo os detalhes. Como se formou, o brilho de cada E não um. falaram a parte mais importante, a mulherada. Eita, papai! Não, essa parte não. Festa boa, sem mulher não existe. Lá tinha muita mulher bonita. Eu ia Paulo, e comentar, quem era o eu grande... Ó, Cavalo, Ah. eu não quero te cortar, mas eu já ouvi falar que tem um galã, hein? 2? Ó, não, mas eu sei que tem um, que eu não vou dizer quem é, que a aqui mulherada. Era o pior, Rapaz, era o pior. Deus, Que a gente não fala essas coisas, né? hein? Diz que o comandante aqui... Só tomava suquinho de Não, ô, mano. Eu acho que houve desfile de moda lá uma vez, né? Tu imagina o Criseu vindo do interior de Horizontina puro, total, né? E esse aqui chegava com 3, 4, era aquela coisa assim, eu dou um... Tudo de carona. E eu ficava assim, ó, que inveja! Não, era A um point. caminhonete era maior que um Não, ônibus de hoje. Não, e olha quantos, Meu Deus do céu. quantos romances nasceram lá e quantas separações também, né? Tem, mas Porque, muitos casamentos. né, muitos casamentos. Agora, o Elton, O olha... Ivan Caetano é casado, nós somos padrinhos do casamento dele.
A Inalda até estão casados há 35 anos. Ela era bailarina do Barbaridade. Ela era uma das bailarinas que encantavam lá e ele, ó, tchum. Vou pegar essa baixinha pra mim. Bom, era isso. É minha. Quero deixar bem claro, se isso vai ir pra mídia, tem que saber que foi culpa dele. Dele e um grande amigo nosso que eu posso até comentar no nome hoje, né? Que é o Jainor, né? Que disse assim, não, fica com a baixinha. Fica com aquela baixinha lá. Fica com ela que tu vai te dar bem. Ela, cara, até hoje, 35 anos, maravilha. Né? A gente vive A baixinha administrou bem. Rica de uma ficada, hein? Hoje ela trabalha, eu fico assistindo. Hoje eu fico assistindo, ela trabalha, eu fico assistindo. Né? Na verdade, ela administra bem a casa. Que massa. É uma mãezona, inclusive, né? Uma mãezona, né? Então, mas foi criado lá e muitos casamentos. Daniel também, eu acho que quase casou por lá. Não, eu era mais discreto, né? Eu era mais Tu viu que o Elton tá sempre me cercando, querendo me deixar Quer derrubar a venda. Ele entrava de costas, né? Ele entrava sempre. Daniel, tu tá casado há mais esse tempo também, né? 30 anos. 35 para 36 anos. Tem que nos dar uma aula como é que eles administram isso, né, Paulinho? Parabéns, né? Que lindo, né? É lindo, é maravilhoso. Uma filha linda, maravilhosa. Pessoas que... Por que o Daniel tá sempre feliz? Essa foi a maior composição que eu já fiz na minha vida. Aê! Minha filha, né? Que bonito. E eu digo sempre, assim como tu, Ivan, tu tem que fazer uma estátua da tua mulher, né? Porque ela aguentou a gente, né? Uma santa. Mas o pessoal diz assim, vocês são de família, né? E os horários, Paulinho? O detalhe é o seguinte, o Ivan, na época, quando eu falei que a banda ia viajar, eu vou comprar um ônibus, comprar um som e nós vamos pra estrada. Bah, Paulinho, eu sou teu parceiro, mas eu vou passar, deixa o Marcelo ser o cantor. Fiquei, gostei, Paulinho. Não vou. Marcelo. Deixa o Marcelo seguir, porque, cara, eu não quero viajar, quero ficar na cidade. E virou um grande empresário, né? Então, certo. Continuei cantando fora, claro, mas em relação ao casamento, realmente eu digo até hoje pra ela, às vezes ela fica me olhando pra mim assim, eu optei por ti. Ah, olha Então, isso. Olha que declaração. Então eu digo pra ela, até hoje ela diz assim, então, graças a Deus. Que massa. Mas não é que não optei. Eu continuei tocando também na noite, só que diferente, mas o Paulo eu sabia que se eu fosse sair por aí, eu ia perder a baixinha. Ia dar BO, né? Ia dar BO, é. Ia perder a baixinha. Mas era uma maravilha aquele bar. O bar até hoje. E os horários, Paulinho? O que fechava o bar lá era o João de Almeida Neto. Que Deus o livre. Esses dias encontrei ele no jogo do Grêmio. Ele é gremista, que Deus o livre. Aí encontrei ele lá e eu disse, cara, mas tu lembra daquilo, né? Que eu fechava às 5 da manhã, tu chegava 15 para 5 e ficava até às 7, cara. Eu disse, meu Deus, tu é o boca brava mesmo, né? Eu dizia pra ele, e ele dava risada. Ele disse, mas a gente ia pra lá, se sentia bem, né? Ele sempre levava O uma ambiente turma. era muito. Para muitos também, Era quando o ele ambiente entrava dentro da propício. porta, que eu via ele chegando. Música. Desculpa. Não. O ambiente propício, né? Música, mulher bonita, amigos, Mas faz falta, hein? comida. Faz. Se tivesse um bar com esse modelo, seria referência, porque a música está sendo muito mais projetada e consumida, muito mais, sobretudo pelo streaming, né? E as pessoas não têm de se encontrar. Se houvesse um bar, Tia Barbaridade estaria lotado novamente. Vai pensando nisso. Estamos incentivando aí quem queira abrir um Barbaridade pelo É verdade, é verdade, mano. Mas Eu acho que o Fábio é um cara bom pra abrir esse bar. não, o Fábio, ele não trabalha, porque nós temos que trabalhar demais para sustentar vocês. Imagina, 14 famílias. Está na hora de alguém trazer o bar de volta. Imagina, a bailanta do Tia Barbaridade. Deus o livre. Onde acontece a música, né? Aí seria... Ó. Hashtag fica a dica, hein? Bailanta barbaridade aí. Falta esse rapaz cantar, o cavalo cantar. Nos brinda com o tema. Não, eu posso lembrar que Aquela música que todo mundo gostava de ouvir, que tu fazia no teu grau lá, né? Mas é só uma parte. O maior grauzeiro, dela, né? Porque é pra desmaiar o cara, né? Essa tá falando? Galopeira. Então assim, o pessoal chega lá, tu não vai cantar galopeira hoje, eu já tava tipo aquela música que tu já cantou demais, não queria nem, que nem parabéns, né? Tu já cantou 5 parabéns por noite e os caras, canta parabéns pra não sei quem que chegou, né? Então assim, acho que eu só vou fazer aquela parte aí. Queria que o Daniel acompanhasse, porque eu vou fazer só... Não vai Só- O Daniel é Faltou a gaita, campeão né? nada, galopeira, campeão. Não, que campeão. Vamos lá. Fui num baile em Porto Alegre, não, capital do Paraguai, onde eu vi as Paraguai sorridentes a bailar. Sob o som de suas guitarras, 4 corpos a cantar. Galopeira, galopeira, tem que tocar.
Então vamos lá, vamos tomar ar aí, pessoal, todo mundo aí. Toma ar, eu quero ver. Vamos lá. Vamos lá. Tu vai me acompanhar, porque tu tem a voz boa, né? Galopei. Nunca mais esquecerei. Galopeira pra matar minha saudade, pra minha felicidade, Paraguai eu voltarei. Pra minha felicidade, Paraguai eu voltarei. O papai da galopeira. Era uma bagunça feita legal, o pessoal, todo mundo ficava tomando ar, quase morria afogado, mas não tem, né? Tá em forma o homem, né? Pô, tá com pulmão bom. Tá bom. Isso eu acho que nunca fumou ou fumou? Não, cara, até tem uma história que tá escrita, depois o Paulo vai mudar isso aí, que alguém falou pra mim, não, eu acho que o Ivan, às vezes eu pedia, pelo amor de Deus, sobe no palco, toca pra mim ainda, porque eu tava cansado. E esse músico, não sei se eu posso falar o nome dele. Claro, pode. O Quinho, que também fez parte do Marquinhos. Marquinhos. Quem fumava? E aí? Aí o Quinho disse assim, não, acho que o Ivan foi fumar lá e aí pediu pra mim tocar um violão e tocou. Eu fui lá e toquei, daí ele ficou conhecido. E eu chamei o Quinho pra vir tocar, inclusive. No livro. Eu posso dizer que hoje faz 67 anos que eu parei de fumar. Que maravilha. Eu nunca fumei. Eu tomava Coca-Cola lá no intervalo. Lá. Mas o que eu gostei do Ivan foi que ele mudou o título da música, que por sinal é uma música que eu mais gosto, uma das grandes músicas. Ele trocou de Cardeais e passou para Pardal. Eu acabei com essa música, Elton. Não, mas assim, ó. O Elton. Faremos uma versão com o Pardal. Vamos lá, vamos ver. Com o Passarinho que conta as pessoas. Menina, não chora, porque foram-se os cardeais, se cantavam na prisão, campo afora cantam mais. Tanta gente anda vagando sem saber onde pousar, Mas as aves só voando é que podem se encontrar. Você ainda não sabe o que cabe nesta paz quando a gente abre as asas. Nunca mais, quando a gente abre as asas, nunca mais, Que aula, hein? Eu me lembro do passarinho, tá ligado? Quando ele cantou no Musicanto, o cara veio abaixo o Tem uma teatro. construção grande. Sim. Inclusive, O música que boa, nós fazemos no Tia Barbaridade do Elton? Primeira vez. Primeira vez, a gente toca Primeira vez, a gente né? toca castelhana, músicas que não param de pedir nunca. Ah, Por isso que eterno. eu falo, repito o que eu falei lá no início. Tu toca a primeira vez aí? Primeira Porque vez. essa música, eu vou contar a história, né? Ele é feito por uma namorada. Rapaz, Ele nunca teve. Ninguém serve. A primeira vez que eu vi você, meu grande amor, não quis acreditar e mesmo assim acontecer. A primeira vez que eu vi você, o vento pela rua assobiava um te amamê. A primeira vez que eu vi você, senti no seu olhar a luz do entardecer. Aprendi a sonhar antes do adormecer, e a vida foi chegando de uma vez. e
o amor se fez. Quem me dera ter você mais uma vez. E o amor se fez. Estas coisas só acontecem uma vez. Pois quando o amor se faz, a gente não esquece mais. Pois quando o amor se faz, a gente não esquece mais. Poeta! Não esquece. Eu não sei se ele. Talvez ele não recorde. Nós estávamos viajando, não me lembro se foi Paraná, São Paulo. Não me lembro em. Não sei em qual estado que nós estávamos tocando e nós chegamos e tinha na parede. Eu acho que eu sou do Sul ou a primeira vez. E eu peguei e tirei uma foto e mandei pra ele. Olha aqui, ó. Não sei se tu tá lembrado. Eu lembro. Mandei pra ele, olha aqui que coisa linda, né? A gente vê onde o poder da música, a poesia. Anda sozinho, né? Não existe. Por isso que eu digo, Paulinho, que não existe o passado. Existe o tempo, né? E Isso é hoje sempre é mais atual. fácil ainda porque tem a rede social, né? De repente manda uma criança cantando, alguém de um outro estado, até de um outro país. Tem os Vikings da Noruega, que é no Instagram um grupo que mora na Noruega, que são gaúchos. Fazem churrasco e publicam música gaúcha na Noruega. Isso aí. Então é maravilhoso, né? Mas com olho à noite. Feedback fantástico. Porque antes era do Gogó, agora não. Tu publica e ela Sim, viaja, sim. né? A música naquela época, Santa Helena da Serra. Que música, né? Maravilhoso. Eu só vi 2 caras cantando Santa Helena da Serra com mais E deu. né? Era o Rui. E o Daniel? Daniel. Acho que para encerrar a gente podia pedir essa música, né? Daniel. Mas olha, Vocês querem me matar do coração? só uma palhinha. Não, tu que vai nos matar de emoção. Só uma palhinha. E nós quase gravamos ela, né? Agora. Sim, a gente não localizou a Priscila, senão a gente teria pedido. Mas aqui deve saber onde é que tá a Priscila pra gente pedir a liberação pra ela. Claro que sim. Aí, ó, já Claro. vai. É uma gravação maravilhosa. Ah, Deixa eu ver se eu lembro da harmonia, né? Eu não lembro. Porque depois que o Rui partiu, né? Eu praticamente nunca mais cantei, que isso me marca Emociona. muito na minha vida, né? Cada vez que eu canto, é que nem cantar música com o Elton, a Canção do Amigo, é uma coisa que me emociona, que me, Essa canção é linda. é linda também, que foram coisas que o Rui que fez com o Elton. Mas quem sabe o trocamos Wagner. pela canção do amigo, Hein? Aí, ó. que é do Boa, Rui também. Eu acho. pode ser. Pode ser. Escapou de novo aí, né? Os amores voam as flores, São encantos passageiros, e chegadas e partidas. Mas te digo, companheiro, amigo é para toda a vida. todo amor cobra seu preço, brilha mais se despedaça, beija e deixa cicatrizes, porém as horas felizes o amigo traz de graça. Amizade, amizade, é o dom divino da paz, é poesia, é violão, cantando a mesma canção, com duas vozes iguais. Somos diamantes da vida, que brilha nos olhos da gente. Um amigo é para sempre, um amigo é para sempre. É um duende, É uma fada, é o nosso anjo da guarda, a mãe, o pai e o filho. a eterna mão abençoada, sempre estendida ao auxílio.
Quando mesmo Deus nos falta, mesmo assim está presente. E se a gente leva um tombo, o amigo empresta o ombro e chora junto da gente. Amizade, amizade é o dom divino da paz, é poesia e violão, cantando a mesma canção, com duas vozes iguais. Somos diamantes da vida que brilham nos olhos da gente. Um amigo é para sempre. Os amigos do Tchê Barbaridade. Os amigos é para sempre. Tchê Barbaridade para sempre. Para sempre. Elton, convido vocês aí para deixar uma mensagem para essa juventude que acompanha o Tchê Barbaridade, acompanha o Saldanha, acompanha Daniel Torres, e acompanha Ivan Caetano e todos nós aí, para que a gente encerre mais esse capítulo aí do nosso trabalho desse DVD. Como eu falei no começo, Tchê é raiz, é base da nossa cultura. E barbaridade é espanto, alegria, coragem, entretenimento. Nessas duas palavras icônicas, a gente convoca mais uma nova geração que está chegando aí a curtir Tchê Barbaridade. Que é bonito! Que eu quero ter cultura. É bonito. Não, o Elton é um poeta, né? Poeta. Tudo isso. E parabéns à nova geração do Tchê, junto com o Cavalo, junto, né, com o Paulinho, que mantém a essência, aquela batida que você ouve de longe, você sabe que é Tchê Barbaridade. Isso é difícil você manter. E parabéns a vocês por manterem. Deu certo há 30 anos atrás, por que não continuar fazendo? É lógico, com algum toque, algum requinte diferente, O jeito de cada um. trazendo novidade, mas com respeito, né? Parabéns aos meninos com respeito à história.